30 Leveling Weavers Capítulo 146 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Antes do grupo de Mateus chegar ao prédio da mídia, seus corredores estavam quase em perfeita ordem. Fora um copo de plástico perdido aqui e um embrulho de bala ali, não se viu uma única falha em sua limpeza. E cerca de 1 hora depois de chegar ao prédio, o grupo de Mateus transformou um de seus principais corredores representativos em um paraíso de açougueiro. Como estamos até agora? Mateus perguntou depois de arrancar outro núcleo dos restos de zumbis. Ele então se virou e levantou a mão antes de enxugar a testa com o antebraço, com medo de espalhar o sangue das mãos para o rosto. 300 aqui, relatou Nadia do canto onde contava os núcleos que outros traziam para ela. Eu deveria ter mais 50 na minha pilha, Daniel relatou um momento depois de onde ele mantinha sua própria pilha de restos de zumbis. E cerca de 100 aqui, hein? Mateus acrescentou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele então balançou a cabeça e olhou para o lado. Que tal Norberto? Ele perguntou enquanto olhava para Daria. Ele fez algum contato? Ainda não, a garota balançou a cabeça. Ela então olhou em volta apenas para franzir os lábios, olhar para Mateus e depois balançar a cabeça de lado novamente. Além disso, 53 núcleos aqui, ela acrescentou enquanto levantava um saco improvisado que ela encheu com núcleos arrancados das cabeças dos zumbis. Então continue assistindo, resumiu Mateus antes de aparecer e rasgar um pedaço de pano de um dos cadáveres que ele se encarregou de colher. Esse tipo de sacola simples e improvisada já provou seu valor em armazenar temporariamente os núcleos, então não havia sentido em procurar uma alternativa. E com os núcleos da pilha de Mateus armazenados com segurança em sua bolsa, ele se levantou antes de trazê-los todos para onde Nadia continuou a contar cada um deles. Ele está aqui, Daria acrescentou depois de um breve momento, bem quando Mateus estava passando sua bolsa para sua amada. Obrigado, disse ele antes de fechar os olhos. Em um momento, um amigo que fiz entrará em contato com você, o fantasma de Norbert anunciou assim que Mateus fechou os olhos e permitiu que ele invadisse seus pensamentos. Entendi, o jovem acenou com a cabeça antes de abrir os olhos. E assim como Norbert anunciou, não demorou nem um minuto para que alguém aparecesse na escuridão das partes mais distantes do corredor principal. 1 hora e meia antes acho que estou sozinho agora, Norbert murmurou para si mesmo uma vez que todos saíram para esmagar os zumbis. Ele então olhou pela janela, ansioso para ver seus companheiros de grupo aparecendo do lado de fora. Acho que isso não vai acontecer, Norbert pensou depois de um momento. Não importa quanto tempo ele se demorasse na janela, ele não veria outros aparecendo. E tudo porque o lugar que ele apontava como o mais favorável para seus planos não estava nem perto de ser visto de sua janela. Já que estou preso esperando, posso muito bem me tornar útil, Norbert murmurou para si mesmo antes de se mover para o canto da sala onde seu grupo planejava sua ação futura. Ele então tirou a jaqueta, a única peça de seu equipamento que ele se recusou a deixar ir. Apesar de estar em frangalhos, ainda era a última peça que permitia que outros o identificassem como policial, afinal. Dessa forma, não devo chamar muita atenção, Norbert pensou consigo mesmo enquanto cobria todo o corpo enrolado com a jaqueta, fazendo com que todo o seu corpo parecesse apenas uma pilha aleatória de lixo. Agora então, pensou o oficial antes de fechar os olhos e mergulhar em sua habilidade. A experiência de se tornar um fantasma foi bastante peculiar. Tudo começou com Norbert de repente ganhando consciência de seus arredores, apesar de manter os olhos fechados. Então, sua visão aumentaria para o nível de aproximadamente 1 metro acima de sua cabeça, antes que o oficial obtivesse controle total sobre o movimento de seu ponto de foco. Norbert não conseguia mover seu fantasma como faria com um drone ou uma câmera mágica. Ele mudou a posição de seu ponto de vista focando em diferentes objetos, esperando então que a imagem clareasse. Depois que essa etapa fosse concluída, Norbert estaria livre para repetir o processo, levando sua aparição fantasmagórica ainda mais longe do que antes. Eles estão se preparando, hein? O oficial pensou quando descobriu a localização do resto de seu grupo. No entanto, em vez de permanecer lá e observar como eles decidiam uma formação antes de se posicionarem em cada um dos locais desejados, Norbert continuou a explorar o interior do edifício. Todos os andares inferiores estão vazios, ele notou há cerca de 10 minutos.
Cada mudança de perspectiva levaria alguns segundos no máximo. Como tal, mesmo adicionando as varreduras periódicas que Norbert realizava na ampla área ao redor de seu corpo, verificar todos os cantos do prédio era uma tarefa fácil. E uma tarefa que Norbert concluiu em menos de um quarto de hora, deixando apenas com o último andar de todo o edifício. Acho que não posso evitá-lo por muito mais tempo, ele pensou, antes de direcionar sua consciência para a única área que ainda precisava verificar. A maioria dos andares superiores era exatamente igual ao resto do edifício. Desprovido de qualquer presença humana ou qualquer armadilha que Norbert pudesse notar. Eles não parecem ter um comerciante aqui, ele pensou quando finalmente se forçou a verificar o único quarto onde tinha visto o desempenho repugnante antes. No entanto, apesar de estar preparado para as tristes visões lá dentro, Norbert mal conseguia controlar suas emoções. No entanto, não era a raiva que enchia sua alma. Foi descrença. A bola de gordura que provavelmente se autodenominava mulher e grande guerreira na guerra contra o patriarcado e a dieta saudável, estava sentada em uma cadeira semelhante a um trono bem no meio da sala. Ela estava cercada por homens e outras mulheres, todos os quais avidamente atendiam a todas as suas necessidades. Dois caras continuaram a abaná-la com um enorme pedaço de tapeçaria reforçada com pedaços de madeira. O cara que Norbert viu lambendo os pés da gorda antes estava massageando suas costas enquanto duas garotas na casa dos 30 massageavam seus pés. Era uma visão peculiar, mas justificada por apenas um único elemento da imagem. E era a espingarda semiautomática no colo da gorda com o dedo travado no gatilho. Filha da puta, pensou Norbert enquanto mergulhava pela sala, tentando procurar pistas que o resto do grupo pudesse usar ao invadir a sala mais tarde. Infelizmente, a mulher claramente fez sua lição de casa. E do lado de fora da porta principal e de uma porta dos fundos situada na lateral da sala, não havia outra entrada que alguém pudesse usar. E ambas as portas estão bem dentro da visão e do alcance dela, pensou o oficial. No entanto, quando ele olhou pela sala mais uma vez, uma ideia repentina surgiu em sua mente. Ei, o fantasma de Norbert falou assim que viu o massagista baixar as pálpebras. O cara levantou as pálpebras, olhando em volta para atender quem ligou. E então seu rosto congelou quando ele notou que nenhuma alma em sua vizinhança tentou fazer contato. Por que diabos você está relaxando? A gorducha gritou, levantando o cano de sua arma e apoiando em seu ombro para que a arma fosse apontada na direção geral do infeliz. Desculpe. O cara instantaneamente gritou, concentrando-se na massagem. E uma vez que ele fechou os olhos novamente, fique em silêncio e não faça o menor movimento, disse Norbert ao perceber que, desta vez, a gordinha também fechou os olhos. Não queremos que nosso atirador acerte você por acidente, não é? O gordo se masturbou como uma bola chutada por um jogador de futebol. Ela se empurrou para a frente. Ou melhor, rolou da cadeira apenas para acabar sentando no chão. Ou ela está mentindo? Norbert pensou, confuso. A mulher era simplesmente gorda demais para ele descobrir se ela tentou se deitar ou não. Quem é? A gorducha gritou, olhando em volta e arrastando o cano de sua espingarda, pronta para destruir aquele que ousasse assustá-lo assim. Caramba! Norbert exclamou, bolando um plano na hora. Você pode fazê-la se mover? Nem um pouco. Esse é o único ponto que não temos um ângulo, ele disse besteira, aproveitando o momento em que a mulher fechava os olhos para falar. Isso foi o suficiente para a mulher arregalar os olhos e continuar agitando a espingarda antes de congelar de terror. E agora que ela não pode mais me ouvir, informações só para você, Norbert disse enquanto impedia com força que uma risadinha saísse. Encontre uma maneira de chegar aos andares inferiores. Quando você chegar lá, descobriremos como resolver essa situação. Leveling Weavers capítulo 148 De volta ao presente venha para a luz, disse Mateus assim que percebeu a figura escondida nas sombras. Apesar do risco de atrair os zumbis, a área onde eles organizaram tanto o campo de preparação contra os monstros quanto onde colheram e contaram os núcleos dos zumbis estava perfeitamente iluminada. Afinal, era difícil descobrir os núcleos nas profundezas dos cérebros viscosos dos zumbis. Fazer isso sem qualquer luz tornaria essa tarefa talvez não impossível, mas muito demorada para Mateu e companhia se incomodarem. Como resultado, enquanto sua parte do corredor era bem iluminada, desde que alguém caminhasse apenas alguns metros mais adiante no corredor,
A área escurecia rapidamente. Estou desarmado, relatou o homem das sombras, avançando lentamente com ambas as mãos armadas. Ele está dizendo a verdade, Norbert sussurrou assim que Mateu piscou. Então pare de se esconder e apenas saia, Mateu ordenou enquanto revirava os olhos. Não vamos prejudicar aqueles que não nos desejam mal, acrescentou, esperando encorajar a outra parte. O jovem finalmente entrou na zona que estava um tanto iluminada, permitindo que o grupo de Mateu visse. Ele parecia um pouco mais velho que Mateu e suas filhas, mais ou menos da idade de Norbert ou um pouco mais novo que ele. Suas mãos não tinham os calos de quem trabalha fisicamente, enquanto seu rosto e cabelos bem cuidados combinavam com a apresentação de um funcionário de escritório. Ele conseguiu ficar tão bem cuidado durante um dia inteiro do apocalipse? Mateu pensou, sua opinião sobre o homem despencando imediatamente. Eu sou Robert, o jovem anunciou quando finalmente alcançou a parte devidamente iluminada do corredor. E eu não quero fazer mal a nenhum de vocês. Ao contrário, vim aqui para pedir um favor. Por que não estou surpreso? Mateu pensou, impedindo que seus olhos revirassem com o maior esforço de sua força de vontade. E esse favor tem algo a ver com as pessoas mantidas no galpão do lado de fora? Mateu perguntou, não querendo dar ao homem qualquer tempo para organizar seus pensamentos. Ele tinha todo o tempo do mundo para descobrir o que queria dizer antes. Se eu quero que ele seja honesto, preciso pressioná-lo um pouco, pensou Mateu. Isso mesmo, Robert respondeu enquanto acenava com a cabeça. Ainda assim, ele manteve sua mão levantada o tempo todo. Para ser totalmente honesto, eu não dou a mínima para a maioria deles. Entrei na empresa há 2 dias, então ainda não me apresentei adequadamente à maioria das vítimas. Mas, Nadia perguntou, vendo através da frase de Robert a que ela se destinava. Mas minha namorada também foi escolhida como sacrifício, afirmou Robert, virando os olhos e olhando diretamente para o rosto de Nadia. E se você puder salvá-la, estou disposto a fazer qualquer coisa que esteja dentro do possível. Essa é uma afirmação bastante ousada de alguém que não pode contribuir com nada, Mateu rebateu enquanto levantava uma das sobrancelhas. Eu. Robert abriu a boca e até soltou a primeira sílaba, apenas para fechar os lábios e desviar os olhos. Eu realmente não sei o que dizer. Já chega, Daniel falou, olhando para Mateu com insatisfação. Ele então virou a cabeça e olhou para o recém-chegado. Nós íamos salvar todos eles de qualquer maneira. Agora que você sabe disso, tente descobrir como você poderia ser útil para nós. Por sua vez, ele explicou a situação. Oh, como você é ingênuo, Mateu se desesperou em seus pensamentos. Você pode ser um policial, mas o código moral que você segue agora é vazio. Mateu podia entender a abordagem de Daniel. Mas isso não significava que ele estava disposto a aceitá-lo ou, pior ainda, endossá-lo. E agora que ele sabe que vamos salvar a namorada dele de qualquer maneira, que influência você espera que tenhamos sobre ele? Eu não sei, respondeu Robert, interrompendo os pensamentos de Mateu. Se você quiser, posso ajudá-lo a restaurar as operações deste prédio. Ele sugeriu, apenas para sua voz mudar e hesitar. Mateus? Daniel voltou os olhos para o jovem novamente. Acredito que você é quem deve decidir o que queremos saber ou o que fazer com ele, ressaltou. Primeiro, até onde você foi com sua namorada? Mateu perguntou enquanto um pequeno sorriso se contorcia em seus lábios. Oi. Robert se sobressaltou um pouco. A súbita reviravolta na conversa o pegou de surpresa. Acho que essa pergunta é bem simples. Mateu fingiu estar estupefato com a reação de Robert. Ele então voltou os olhos para suas meninas. Existe algo difícil de entender sobre a minha pergunta? Ele perguntou. Absolutamente nada, Nadia respondeu enquanto balançava a cabeça para os lados. No entanto, por trás de sua expressão aparentemente estoica, Mateu podia ver uma pitada de insatisfação. Eu posso dizer o que ela pensa sobre essa mudança de assunto, ele pensou, escondendo um pequeno sorriso malicioso de aparecer em seu rosto. Estamos dormindo juntos regularmente, Robert respirou fundo e respondeu, levantando os olhos para olhar diretamente nos olhos de Mateu. Você está feliz agora? Ele então perguntou enquanto apertava os punhos. Na verdade não, Mateu balançou a cabeça. Isso significa um asa menos na minha mão, acrescentou antes de estalar abertamente a língua e cuspir no chão. Bem, então,
Que tal chegar à sala onde está aquela déspota sem dar a ela uma chance clara de nós? Havia 3 coisas que Mateu esperava realizar na construção da mídia. E todos os 3 eventualmente almejaram o mesmo resultado. Primeiro, ele tinha que garantir que tivesse alguém com um sistema que estivesse pronto e disposto a defender este edifício com sua vida. Em segundo lugar, veio derrotar toda a oposição em potencial e se livrar daqueles que poderiam atrapalhar a tentativa de Mateu de se expandir aqui. E então, por último, mas não menos importante, veio o estabelecimento de uma fortaleza real. De certa forma, começamos pelo rabo, não é? Mateu pensou em uma reflexão momentânea quando seus olhos se moveram sobre todos os núcleos que seu grupo conseguiu reunir em uma única escaramuça contra o exército de zumbis do lado de fora. Chegar lá sem que aquela cadela imunda notasse você? Robert reiterou o pedido de Mateu. Sinto dizer, mas não tem jeito. Ela costumava ser a secretária do diretor aqui. E desde que sua personalidade mudou repentinamente, ela fez questão de escolher o lugar mais fácil de defender em todo o edifício. A cabeça de Robert se inclinou enquanto ele fixava os olhos nos sapatos. Não posso dar nenhuma forma de acesso ou informação sobre o mapa que compensasse a vantagem que ela obteve desde o início, afirmou antes de erguer os olhos e encarar os rostos do grupo de Mateu. Mas acredito que sei como você pode obter um elemento surpresa. Ah? Mateu quase pulou, sem esperar que o cara fosse de alguma utilidade. Ele já conseguiu classificar Robert junto com todos os outros aproveitadores que ele salvou no complexo escolar. Eu estava originalmente disposto a mantê-lo, apenas no caso de lhe poder ser útil mais tarde, como o resto dos sobreviventes sem sistema, pensou Mateu, descansando as costas contra a parede antes de se inclinar um pouco para frente. Mas pensar que ele poderia realmente contribuir com qualquer coisa. Fale, então, Mateu ordenou. Não adianta tentar salvar os outros se teremos que ficar constantemente preocupados com alguém nos apunhalando pelas costas, explicou seu desejo. Não tenho certeza se era um dos seus rapazes. Ou garotas, Robert disse e depois acrescentou depois de olhar para Nadia por um segundo. Mas houve uma voz que me trouxe até aqui, explicou. E aquela voz facilmente enganou aquela cadela, fazendo-a se esconder no chão com medo do atirador, explicou ele. Mateu, desta vez, não escondeu a surpresa. Norberto. Ele murmurou, apenas para se morder na língua. E por que você está mencionando, agora? Mateu foi rápido em se repreender por revelar informações livremente a alguém cuja lealdade ele não tinha certeza. Então eu estava certo. Robert murmurou, soltando um profundo suspiro e caindo onde estava. Além disso, ele levantou a voz de volta ao seu alcance normal. Já posso abaixar minhas mãos? Ele perguntou, acenando um pouco para os lados. Eu realmente não estou acostumado a mantê-los criados. Acho que já o estressamos o suficiente. Nadia falou de repente, a expressão em seu rosto suavizando. Então qual é o plano? Ela então perguntou, voltando os olhos para Mateu. Vocês são realmente muito moles, Mateu murmurou, balançando a cabeça em descrença. No entanto, ao mesmo tempo, o jovem não ficou surpreso. Eu não me apaixonaria por ela se ela fosse diferente, pensou, olhando para Nadia antes de passar os olhos para Robert. Tudo bem, então, disse Mateu. Primeiro, vamos nos certificar de depor aquele déspota, depois continuaremos esmagando os zumbis e, enquanto isso, procuraremos alguém adequado para ser deixado aqui assim que terminarmos. O jovem formulou os próximos passos de seu plano. Ele então pressionou as costas contra a parede, empurrando-se para longe da parede. Antes de começarmos a planejar como conseguir isso, ele levou um momento para olhar para Robert. Antes de derrubarmos essa cadela, há uma coisa que me deixa realmente curioso, ele declarou. Mateu então cruzou toda a distância que o separava de Robert. E ao contrário do desejo de Nadia, ele se recusou até mesmo a suavizar sua expressão. O que exatamente você quis dizer com a mudança de personalidade dela? Leveling Weavers capítulo 148. Exatamente o que você espera dessas palavras, Robert elaborou. Depois que o diretor morreu enquanto tentava investigar a área onde os zumbis apareceram pela primeira vez, aquela cadela abriu o cofre do cara e puxou a arma com a qual ameaçava todo mundo agora, explicou. Bem quando o apocalipse começou, hein? Mateu reiterou o ponto que achou mais intrigante. Este é outro esquema dos seres por trás do apocalipse. Ele mesmo sugeriu,
convenientemente mostrando toda a responsabilidade por tal evento sobre uma entidade que ele nem poderia provar que existia. Mas não faria sentido de outra forma. Sei que a maioria dos funcionários de escritórios e corporações tem tendências psicóticas devido à natureza de seu trabalho, mas não em tal grau. Mateu discutiu consigo mesmo, quase chegando a morder a unha em frustração. Problemas como esse eram uma fonte de empolgação para Mateu, pois poderiam levá-lo a mais conhecimentos sobre o Apocalipse, mas também de aborrecimento, pois o lembravam constantemente de quão pouco ele sabia sobre isso. Ela foi infectada com um tipo diferente de vírus. Ela é dirigida por algum zumbi evoluído? Ou talvez ela seja na verdade um zumbi evoluído especializado em imitar humanos? Bem, não vou descobrir sem aprender mais sobre a situação, Mateu resumiu em voz alta, balançando os ombros e depois a cabeça para recuperar o foco. Qual é o plano, então? Daniel perguntou depois de esperar pacientemente que as expressões de Mateu mudassem, indicando o fim de mais uma de suas lutas internas. Embora os dois se conhecessem há pouco mais de um dia e meio, Daniel foi rápido em captar os padrões por trás do comportamento de Mateu. Estou meio tentado a tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, admitiu Mateu, alternando os olhos entre as portas e o rosto de Robert. Esmagar os zumbis e assumir o controle do prédio. Daniel perguntou apenas para ter certeza de que estava na mesma página que o jovem. Sim. Mateu acenou com a cabeça. Se continuarmos matando os zumbis, vamos forçá-los a fazer um movimento, afirmou enquanto levantava a mão apenas para apontar para o teto para indicar quem ele tinha em mente. Por outro lado, poderíamos dedicar o tempo de todos para controlar o andar de cima, mas isso parece uma perda de tempo, admitiu Mateu. A careta que surgiu em sua boca mostrava o quanto esse problema era problemático para ele. Se for o caso de desarmar um novato em armas, então pode deixar comigo, afirmou Daniel, um sorriso confiante surgindo em seus lábios. Ele então levantou a mão e deu um tapinha no lado direito do peito, onde deveria estar seu distintivo. Pode ser uma coisa do passado, mas passei muito tempo em um campo de batalha. Ele apontou, os cantos de seus lábios subindo ainda mais. Como tal, acredito que sou o mais adequado para esta missão. Isso faz sentido, Mateu acenou com a cabeça. Diante de um veterinário que virou policial, ele não pôde deixar de admitir a verdade por trás das palavras de Daniel. Afinal, a outra melhor escolha do grupo seria Nadia, pois ela ostentava a maior agilidade de todas. No entanto, apenas o fato de ela ser rápida não provaria necessariamente superar a experiência de um veterano de guerra. Vamos fazer exatamente isso, então. Mateu rapidamente tomou uma decisão antes de avançar e colocar a mão no ombro de Daniel. Vou deixar Norbert com você, ele disse apenas para fechar os olhos enquanto ainda mantinha a mão no ombro do oficial. Pui. Uma das meninas na parte de trás não conseguia parar de rir. Sei que deve parecer cômico, pensou Mateu, mais do que ciente de como seria alguém com sua postura dar um tapinha no ombro de um ex-policial com o dobro de seu peso e 1,5 de altura. Aguente isso, irmão, disse a si mesmo, engolindo a vergonha enquanto se concentrava na tarefa. Ouviste aquilo? Mateu perguntou, seus olhos ainda fechados. Sim, Norbert não perdeu tempo respondendo, apenas fazendo Mateu se preocupar com a segurança de seus arredores. Então quer saber, antes de começarmos, quero que você faça uma varredura completa na área, Mateu propôs de repente, interrompendo momentaneamente seus planos. É. Isso é realmente necessário? Norbert perguntou com uma voz duvidosa. Não é como se houvesse alguém com um sistema neste prédio além de nós, ele apontou. E além de uma mulher louca com uma espingarda, Mateu apontou em um balcão. E não importa o quão forte obtivemos dos sistemas, duvido que possamos parar uma bala com uma distância. Uma bala penetraria na nossa pele da mesma forma que atravessaria o corpo de uma pessoa sem sistema. Mateu não tinha certeza se suas palavras estavam corretas. Afinal, havia uma chance de que eles ficassem fortes o suficiente para não temer uma bala atingindo-os em qualquer lugar, exceto em seus órgãos vitais. No entanto, o oposto também pode ser verdade. Apenas um conjunto adequado de testes poderia lançar alguma luz sobre o assunto, mas os riscos e custos potenciais de conduzir tal teste estavam lamentavelmente muito acima do preço que Mateu estava disposto a pagar. Daniel será capaz de lidar com ela, disse Norbert sem sequer um pingo de dúvida. Uma vez eu o vi ser atacado no bar.
3 assassinos se aproximaram dele pelas costas. E então? E então ele matou todos eles com um lápis. Mateu respondeu com uma voz calma, estragando a história por trás de um certo movimento que Norbert estava claramente tentando jogar como trabalho de Daniel. Com a porra de um lápis. Ele acrescentou, repetindo as falas exatas do filme. Isso é. Norbert hesitou. Apenas um pouco distante da verdade, ele acrescentou, claramente tomando seu tempo para organizar seus pensamentos para evitar constrangimento. Não era um lápis, mas uma cadeira, acrescentou então de forma descontraída, como se apenas anunciasse o tipo de prato que todos comeriam no jantar. Mateu abriu os olhos, tão chocado que esqueceu que precisava mantê-los fechados para conversar com a versão fantasmagórica de seu aliado. Espere, ele balançou a cabeça para os lados antes de fechar os olhos novamente. Isso foi de verdade? Eu preferiria que você não discutisse meu passado assim. Daniel interveio na discussão enquanto estendia a mão, agarrando a mão de Mateu e então sacudindo um pouco para tirá-la de uma conversa com Norbert. E lá vai, seu lado tsundere. Norbert riu logo antes do tremor de Daniel forçar Mateu a interromper a discussão e abrir os olhos. Bem, então, por quão surpreendente isso foi, eu não posso dizer que é um conhecimento indesejável, o jovem afirmou com um pequeno sorriso ainda confuso. Devo esperar, então? Daniel perguntou, sacudindo o leve rubor de suas bochechas antes de lançar um olhar curioso para o rosto de Mateu. Sinta-se à vontade, respondeu o jovem, balançando os ombros. Boa caçada, vocês dois, ele acrescentou quando o oficial se virou e se dirigiu para a escuridão do corredor. Embora o sol ainda estivesse alto no céu, esta parte específica do edifício de alguma forma terminava com apenas algumas janelas, todas localizadas nas 3 áreas onde o salão principal se cruzava com os corredores subsidiários. Mateu voltou a cabeça para Robert e o resto de seu grupo, uma vez que não conseguia mais ver as costas de Daniel na escuridão do corredor. Dito isso, que tal voltarmos ao trabalho? Mateu sugeriu, acenando com a cabeça em direção à área ensanguentada das portas. Desculpe-me. Robert murmurou e relutantemente levantou a mão antes que alguém pudesse atender a chamada de Mateu. Mas esse cara vai ficar bem? Ele perguntou antes de desviar os olhos. Não duvido do seu poder, mas como ele vai lidar com alguém armado e constantemente mirando nos 2 únicos pontos de entrada da sala? Roberto balançou a cabeça. E agora que eu fugi, é mais provável que aquela cadela esteja em guarda, acrescentou ele, apenas para acabar abaixando a cabeça no que só poderia ser um pedido de desculpas silencioso. Você não precisa se preocupar com ele, Mateu respondeu com um pequeno e genuíno sorriso. Ele costumava servir no exército. E pelo que eu vi, ele é um cara e tanto, Mateu acrescentou, amaldiçoando a ideia de elogiar outro homem bem na frente de seu próprio pequeno harém. No entanto, Mateu não seria ele mesmo se não seguisse um conjunto de regras que considerava adequadas ao seu estilo de vida. E dar crédito onde o crédito era devido era uma dessas regras. Então o resto de vocês vai sair e matar os zumbis? Robert perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Isso não é perigoso? Mateu só conseguiu sorrir em resposta à pergunta. Claro que é perigoso, disse Mateu enquanto um sorriso indulgente apareceu em seus lábios. Mas estamos nos colocando em perigo agora para que possamos estar em um perigo menor no futuro. Levelinguíveis capítulo 149. Estou pronto. Nadia relatou do chefe da formação. Mesmo aqui. Leila seguiu o exemplo, relatando da segunda linha localizada logo na saída da entrada. Eu também. Daria se juntou à lista de chamada, acenando com a mão para Mateu por trás das costas de Leila. Com um membro fora de sua configuração inicial, Mateu não poderia mais implantar seu grupo na mesma formação favorável. No entanto, os benefícios de fazê-lo de qualquer maneira eram simplesmente grandes demais para deixar passar. Como tal, em vez de remodelar tudo para fazer o melhor uso de todos de uma vez, Mateu optou por abandonar as esperanças de manter o interior do edifício perfeitamente seguro. Com apenas Leila responsável por eliminar os zumbis que Mateu e Nadia deixariam passar, ela poderia facilmente ficar sobrecarregada. E então, caberia a Daria manter todos seguros, massacrando todos os zumbis que passariam pelo grupo. Foi tudo para manter a única vantagem que Mateu não estava disposto a desistir. A vantagem de lutar contra os zumbis fora da entrada do prédio. Vamos fazer isso, então,
disse Mateu enquanto acenava com a cabeça e dava um passo à frente. Ele então colocou a mão na laje de metal que mantinha as portas trancadas. No entanto, antes de afastá-lo, Mateu deu uma olhada rápida à sua direita. Você está realmente pronto? Ele perguntou, dando uma longa olhada no rosto de Nadia. Ele se acostumou a colocá-la bem na frente do perigo. Foi a escolha racional, dadas as estatísticas de Nadia. No entanto, essa escolha racional impôs que Mateu continuasse colocando o amor de sua vida em perigo cada vez maior, em vez de manter Nadia o mais longe possível do perigo. E é por isso que precisamos de mais pessoas, pensou Mateu, bem quando Nadia virou a cabeça para olhar nos olhos de Mateu. Estou bem, você não precisa se preocupar comigo, ela respondeu com aquele sorriso insano e gentil dela que poderia facilmente derreter todas as preocupações de Mateu e transformar sua alma em um estado de felicidade. No entanto, assim que seu rosto se virou para as portas, o olhar gentil e delicado em seu rosto deu lugar à ferocidade que ela demonstrou em todas as suas lutas até agora. Não vamos perder tempo, então, disse Mateu, balançando a cabeça antes de levantar e, em seguida, deixar cair a laje no chão. Rei! Um grito alarmado surgiu do outro lado das portas, bem quando Mateu e Nadia abriram suas respectivas aulas. E ao contrário de como a luta começou antes, foram os zumbis que tentaram tirar o primeiro sangue desta vez. Aquelas pragas irritantes, Mateu xingou baixinho enquanto mexia um pouco a arma, dando-lhe impulso suficiente para suavizar a transição quando a puxou para trás, atrás da cabeça. E então, com um único golpe brutal que usou seu ombro como a base de um batedor, Mateu cortou os dois zumbis que correram para ele, deixando seus corpos divididos ao meio para Leila lidar com eles. Não desperdice sua força assim, Nadia instruiu, lidando facilmente com os poucos zumbis que a tomavam como alvo. Em vez de uma luta, esse confronto se transformou em uma atividade de lazer para ela, algo no mesmo nível dos 1000 socos que ela dava durante todos os dias de sua prática de artes marciais. Sim, professora, respondeu Mateu, feliz por usar um apelido para a garota. E assim como ele anunciou, ele fez questão de trazer a força de seu próximo ataque ao mínimo necessário para cortar a carne e os ossos do zumbi. Ainda requer muita energia, pensou Mateu quando não conseguiu medir sua força no grau perfeito, seu machado se prendendo nos discos da espinha do zumbi. Bem, nada demais, pensou Mateu, retesando os músculos e forçando a lâmina através do osso de qualquer maneira. Normalmente, cortar algo sem qualquer impulso na lâmina seria uma tarefa quase impossível. No entanto, com as atualizações do sistema de Mateu, ele conseguiu realizar essa tarefa aparentemente irreal. No final, desperdicei mais energia, Mateu murmurou para si mesmo, julgando os resultados de tentar seguir o conselho da Nadia. Ninguém fica bom na primeira tentativa, comentou Nadia, passando furtivamente por Mateu no momento em que ele ousou duvidar de suas palavras. Ela então socou um zumbi com a mão esquerda, empurrando-o para longe para que seu facão cortasse a cabeça do pescoço. Você realmente acha que uma luta com nossas vidas em jogo é um bom momento para eu aprender esse básico? Mateu perguntou, chutando o torso do zumbi para longe antes de empurrar a lâmina de seu machado contra outro inimigo. Você viu quão rápido eu tropecei, ele apontou. Acho que não é uma boa ideia aprender a lutar melhor, pensou Mateu, cerrando os dentes. Mas que tal eu começar minha prática em um lugar um tanto seguro? Pare de choramingar, Nadia disse com um largo sorriso estimulado em seu rosto. Quanto mais você suar durante o treinamento, menos sangrará durante a luta real. Ela citou um dos estrategistas de todos os tempos. Ela ouviu isso durante as aulas, creio, pensou Mateu. Conhecendo a garota muito bem, ele poderia dizer que seus interesses não se alinhavam com qualquer outra fonte potencial de onde a citação pudesse vir. Ou talvez quando ela tentou aquele jogo que eu recomendei a ela. Enquanto Mateu continuava lutando com esse quebra-cabeça sem sentido, suas mãos continuaram a fazer o trabalho para o qual ele se inscreveu. E a cada segundo, a cabeça de um zumbi ou várias de suas partes do corpo acabariam separadas do resto de seu corpo, apenas para cair para trás de sua linha estendida e acabar bem ao alcance de Leila. O fluxo deles está diminuindo, Daria gritou de trás, aproveitando ao máximo tempo, dado que nenhum zumbi conseguiu passar por Leila ainda. Já cortamos tantos deles? Mateu perguntou em voz alta, atordoado com a observação da garota. Claro, eu entrei na luta,
Mas ainda não demorou tanto, ele pensou, olhando ao seu redor. O relatório de Daria não agradou ao jovem porque estava dissociado do que ele esperava. E depois de uma breve olhada, Mateu conseguiu encontrar a fonte dessa dissociação. Então é assim, ele pensou quando um pequeno sorriso de interesse apareceu em seus lábios. O influxo de novos zumbis realmente diminuiu. No entanto, isso não significa que o grupo de Mateu cortou o suficiente dos zumbis para diminuir visualmente seus números ainda. A resposta para essa pergunta estava a cerca de 100 metros da entrada. As fileiras ordenadas de zumbis de olhos vermelhos estavam paradas na parede dos fundos do pátio, recusando-se a ceder. Há muito mais deles do que antes, pensou Mateu. Ele então cerrou os punhos, dando um passo para trás para evitar um zumbi correndo com os braços apontados para a cabeça do jovem. Este único passo foi o que cortou a visão de Mateu para o inimigo nas costas, forçando-o a voltar para a matança sem sentido das batatas fritas. Precisamos voltar, Mateu anunciou depois de limpar os zumbis em sua área imediata. As experiências de várias horas antes ainda estavam vivas na memória de Mateu. E com bastante distância separando-os de onde estavam o comerciante e a grama palpável, Mateu não queria arriscar outro confronto com os zumbis de olhos vermelhos. Não se ele pudesse evitar. E especialmente quando seus números cresceram de apenas alguns indivíduos para um exército de várias centenas. Eu realmente deveria ter mantido a visão de Norbert conosco, pensou Mateu, engolindo sua saliva enquanto começava lentamente sua retirada de volta para a entrada. Por que estamos recuando tão rapidamente? Nadia perguntou, recusando-se a sair de seu lugar enquanto acenava com seu facão em uma dança complicada que continuava a privar suavemente os zumbis mais próximos de suas cabeças. Ainda posso continuar. Ela afirmou. Estamos voltando, Mateu repetiu seu pedido. Ele então abaixou o machado, deu um passo para o lado e estendeu a mão para agarrar o braço de Nadia. Vamos voltar agora. Desta vez, a garota ouviu. No entanto, a visão de sua expressão assustada e um tanto assustadora machucou profundamente o coração de Mateu. Com todos os zumbis que eles limparam no curto espaço de tempo, Mateu achou realmente problemático mover seus restos mortais para voltar. Por que eles não atacaram? Ele se perguntou quando finalmente escalou a barricada improvisada. No entanto, em vez de deslizar ou pular para alcançar as portas, Mateu virou a cabeça e olhou para trás. E lá estavam eles, os zumbis de olhos vermelhos. De pé em sua formação ordenada, parecendo exatamente com os zumbis que inicialmente sitiaram o complexo da escola. E ainda, embora Mateu pudesse dizer que todos aqueles olhos vermelhos estavam voltados para ele, nenhum daqueles estranhos zumbis deu um único passo à frente. Estranho, pensou Mateu, antes de voltar seu foco para o assunto em questão, descendo da pilha de restos e finalmente se escondendo na entrada. E é isso por enquanto, Daria murmurou um segundo depois, enquanto fechava as portas e bloqueava suas asas com a mesma laje de metal que Mateu jogou no chão antes. E nós conseguimos um bom saque, ela acrescentou enquanto olhava por cima de todas as cabeças que enchiam a entrada. Estranho, Mateu murmurou para si mesmo, ignorando o comentário da garota e voltando para o corredor. Por que eles não atacaram? Levelinguives capítulo 150. Por que você está tão triste? Daria perguntou uma vez que Mateu saiu de seu estado de choque. Não conseguimos muitos núcleos? Ela então perguntou, abrindo os braços e apontando para todas as cabeças de zumbis espalhadas pelo chão. Alguns deles ainda se moviam. Sem um trauma direto no cérebro, eles não deixariam de existir. No entanto, graças à vitalidade de todos no grupo de Mateu, qualquer mordida acidental dificilmente representaria qualquer risco. No máximo, isso seria um aborrecimento, pensou Mateu antes de deixar cair a parte inferior de seu machado e esmagar o crânio da cabeça móvel mais próxima. Nós certamente fizemos. Mateu soltou um profundo suspiro. Ele então descansou as mãos nos quadris antes de se virar e olhar para as portas trancadas. Mas não entendo por que não atacaram, revelou sem muita hesitação. Aqueles zumbis lá atrás? Daria perguntou antes de olhar na mesma direção. Talvez a área seja muito estreita. Ela adivinhou enquanto levantava a mão e depois coçava o lado da cabeça. Aqueles zumbis de olhos vermelhos são influenciados por aquele evoluído de antes. Nadia se juntou, dando sua própria perspectiva sobre o assunto. Talvez aquele evoluído não queira lutar conosco neste espaço estreito. Ela então sugeriu enquanto apontava para a entrada bagunçada.
Isso certamente pode ser um ponto, Mateu murmurou, baixando os olhos e, em seguida, levando o polegar à boca apenas para morder a unha. E ainda precisamos matar algumas centenas para conseguir as pedras de que precisamos, acrescentou. Bem, não vale a pena perder tempo, pensou Mateu, balançando a cabeça e todos os pensamentos incômodos junto com ela. Devemos convocar o primeiro comerciante, ele decidiu, movendo-se instantaneamente para pegar os núcleos que seu grupo reuniu antes do segundo ataque. Este lugar deve ser tão bom quanto qualquer outro, Mateu murmurou enquanto contava 100 núcleos antes de jogá-los para cima e para frente. Os núcleos se iluminaram, respondendo ao desejo interior de Mateu. E no flash de luz usual, todos eles se desintegraram. À medida que o clarão de luz diminuía lentamente, havia uma figura parada exatamente onde os núcleos de Mateu deixaram de existir um momento antes. Ok, pessoal, o que precisamos? Mateu perguntou, voltando-se para o resto de sua equipe. Uma arma melhor seria bom. Nadia entrou na melodia de Mateu com facilidade. Ela então ergueu o facão e deu uma olhada crítica no estado da lâmina. Este é bom e tudo, mas se estamos indo contra aqueles de olhos vermelhos, não deveríamos aumentar um pouco. A garota então sugeriu, virando os olhos e olhando intensamente para o rosto de Mateu. Tudo bem, o jovem sorriu. Eu nunca esperei ser capaz de mimá-lo ao conseguir uma nova arma. Ele riu, escondendo a boca atrás do punho. Algum outro pedido? Mateu então perguntou, voltando os olhos para o resto das meninas. Alguns remédios, apenas no caso. Daria sugeriu, inclinando a cabeça para o lado. Quero dizer, é melhor ter alguma contingência em caso de ferimentos graves. Ela então explicou sua linha de pensamento. A escola pode não ser tão longe, mas ainda é uma distância considerável em uma situação crítica. Tudo bem, Mateu acenou com a cabeça. E você? Ele então voltou os olhos para Leila. Apenas para a garota balançar a cabeça para o lado. Não faço ideia, disse ela enquanto encolhia os ombros. Claro, uma nova arma seria bom, mas eu realmente não sei o que mais posso pedir. Ela explicou sua própria perspectiva. Certo, isso é meio que verdade, Mateu acenou com a cabeça. Ele então verificou o peso da bolsa improvisada com todos os núcleos restantes. No total, devemos ter um pouco mais de 1000 agora, Nadia apontou rapidamente depois de lançar um olhar ao redor da sala. Foi apenas um palpite aproximado, pois ninguém poderia contar perfeitamente todas as cabeças com núcleos ainda dentro. Bem, então, deseje-me sorte, Mateu acenou com a mão antes de avançar e agarrar a escuridão rodopiante do mercador escondida sob o capuz. É o de sempre, ele pensou quando as sombras passaram por ele, envolvendo o jovem ao alcance do subespaço do mercador. Bem-vindo ao mercador do posto avançado, uma voz metálica encheu o reino sombrio em que Mateu se encontrava. Então é algo novo, pensou Mateu, erguendo a sobrancelha em reação à mensagem de boas-vindas. No entanto, quando seus olhos se moveram para o conteúdo real do subespaço, a voz acolhedora instantaneamente evaporou de sua cabeça. Isso é uma melhoria com certeza, Mateu murmurou para si mesmo enquanto se aproximava de um conjunto de 5 pilares diferentes. Eles consistiam em um pé decorativo de um pilar, enraizando toda a construção no lugar. Uma coluna elegante e perfeitamente esculpida crescia do pé, girando como uma espécie de trepadeira apenas para sustentar o próprio pedestal. A plataforma elevada não era só isso, uma plataforma para expor um objeto. Porque fora de um pequeno anel que foi encaixado na parte mais alta da coluna, a própria plataforma parecia mais uma placa de mármore do que apenas um elemento de mobília. Mateu avançou e estendeu a mão. Ele realmente não poderia dizer o que o levou a fazer isso, que tipo de intenção invadiu seu cérebro. No entanto, seguindo essa intenção, sua mão agarrou a borda do círculo logo abaixo da plataforma apenas para girá-la no sentido horário. O anel girou 30 graus quando Mateu sentiu um pequeno clique com os dedos. E o holograma exibindo uma faca simples de repente se transformou em um holograma exibindo um facão. Então é assim, pensou Mateu, dando um passo para trás e olhando para os 5 pilares. Com exceção daquele que o jovem acabou de testar, havia um pilar com o holograma de um sanduíche, uma com uma bandagem, outro com um pergaminho de aparência antiga e o último exibia apenas uma nota simples. Comida, suprimentos medicinais, habilidades e informações. Mateu murmurou sob seu nariz, atribuindo categorias a cada um dos pilares. E armas,
Ele acrescentou sob seu nariz enquanto seus olhos se moviam de volta para o primeiro pilar que ele testou. Mateu então voltou para o pilar de armas antes de começar a mover o anel cada vez mais. O primeiro objeto foi a faca que Mateu viu. Em seguida veio a réplica exata das armas que as meninas estavam usando. E depois disso, veio o machado de bombeiro do próprio Mateu. Acho que todos esses são apenas os tipos básicos de armas, pensou Mateu, lembrando-se do único conhecimento que adquiriu ontem, mas que parecia ter se passado muito tempo desde que ele aprendeu sobre isso. E isso significa que as armas que temos são muito melhores do que essas. Com a quantidade de sangue de zumbi que cada uma de suas armas derramou, eles se tornaram mais afiados, resistentes e fáceis de manusear. Era como se a própria palavra os recompensasse por enfrentar os zumbis de frente. Mateu rolou a roda ainda mais. E a quarta arma apareceu. Desta vez, foi uma katana. Uma arma que Mateu viu inúmeras vezes no mangá e anime que assistiu no passado. A arma estimada por todos os otakus através das palavras. Que foi aclamado como o pico do artesanato. Você é real. Mateu murmurou, arregalando os olhos. Isso é uma piada. Ele então acrescentou, apenas para balançar a cabeça e rolar ainda mais. Não há como negar que a katana é uma boa arma, especialmente uma bem trabalhada, pensou Mateu, desapontado com o quão estranho e estereotipado o sistema acabou sendo. Mas não é de forma alguma uma arma digna do nome criado em torno dela. Mateu soltou um suspiro profundo antes de empurrar o anel um pouco mais. E a arma que saiu fez os olhos de Mateu brilharem. É disso que estou falando. O jovem exclamou, quase pulando de exaltação. A arma que o pilar agora projetava era um sabre. Ao contrário das katanas do slot anterior, os sabres não exigiam o mesmo nível de habilidade para serem feitos. E ao se aprofundar no assunto, pode-se descobrir o quão simples era a razão por trás desse fato. Os sabres não exigiam tanta habilidade do ferreiro, simplesmente porque não precisavam compensar a baixíssima qualidade do material que tinham em mãos. Todas as técnicas que agora não passam de uma tradição surgiram porque o aço de verdade do Japão, pensou Mateu, erguendo a mão para a projeção do sabre acima do pilar. Ao contrário daqueles, os sabres vieram como o tipo de pico de armas de corte, aqueles que permaneceram em uso honorário até os dias modernos. Os lábios de Mateu formaram uma curva perfeita, seu rosto não mais capaz de acompanhar a excitação do jovem. Quanto custa esta arma? Mateu perguntou, levantando os olhos para a área mais espessa com as sombras negras e esfumaçadas do reino. 250 núcleos, respondeu o mercador com sua voz metálica habitual. Eu quero um, Mateu anunciou antes mesmo que a voz do mercador pudesse desaparecer. A beleza de um sabre veio de três coisas. Tinha forma que tornava mais fácil cortar com ela. Devido à sua forma e ao material de que foi feito, era extremamente resistente. E por último, o desenho tosco que Mateu já considerava duas vezes vantajoso, obrigava seus usuários a empregar bastante força para compensar a simplicidade da arma. Mateu estendeu a mão antes mesmo que as pedras que voaram de sua cabeça pudessem desaparecer completamente em uma explosão de luz brilhante. E antes que seus olhos pudessem superar o flash, os dedos de Mateu se curvaram ao redor do cabo firme seco da arma quando ele a puxou para fora do suporte. Foi o que pensei, Mateu murmurou para si mesmo no momento em que agarrou firmemente sua nova arma e executou um simples golpe. Parecia bem na mão dele. Como se o sangue dos guerreiros e insurgentes de eras passadas desse seu último grito nas veias de Mateu. A alma do sabre ressoou profundamente com a alma de Mateu. E depois de suas experiências no Apocalipse até agora, ele sabia que não deveria ignorar seus sentimentos inatos. Isso levanta a questão, no entanto, Mateu murmurou sob seu nariz, descansando sua nova lâmina ao seu lado. Quanto você poderia me dar pelo meu machado? Mateu não conseguia ver o comerciante e, portanto, não conseguia avaliar suas emoções. No entanto, por mais uma vez, o jovem poderia jurar que o comerciante, que Mateu não podia ver, sorriu. 5.027 núcleos. Os músculos da mandíbula de Mateu falharam em seu trabalho, fazendo sua mandíbula cair, forçando sua boca aberta como se estivesse se preparando para uma estreia em Bigus e Cus Returns. E então, os lábios de Mateu formaram um grande e alegre sorriso. Vendido. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.